E aí, gente, tudo bem? Tudo certo? Graças a Deus, tudo bem, né? Você já conhece esse trabalho de assessoria de imprensa, um pool de jornalistas que se reúnem para oferecer um serviço muito específico que eu tenho até medo que as redes sociais minem, drenem esse trabalho de nós, jornalistas, mas eles estão ativos, nós somos guerreiros e indomáveis. E para tratar um pouco desse assunto de assessoria de imprensa e todo o complexo que é esse tipo de trabalho, de serviço, eu convidei uma amiga, que eu não vou dizer o tempo que eu conheço ela, porque ela é mais velha que eu, inclusive, né? Ela é bem mais velha que eu, mas tem um nome lindo, eu acho lindo o nome dela, é Samantha De Martino. E umas coisas que acontecem que a gente descobre, mesmo tendo a amizade sendo longeva, que ela não gosta quando trocam, escrevem D como se fosse uma preposição, porque o D é maiúsculo, e trocam para Martini, para Amanda. Nessa... É isso aí, é isso aí. Então, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Como eu disse, não estou acostumada a estar em frente às câmeras, né? Geralmente eu fico ali atrás, mas agradeço e quero desmistificar um pouco, inclusive, esse seu receio das redes sociais. Menina do céu, nem fale isso. As redes sociais são traumatizantes. Para pessoas da minha geração, do século passado, isso é meio complicado. Mas a gente chega lá, se Deus quiser. Como é essa sensação, e aí já entra o teu trabalho, nesse momento em que um cliente teu, um assessorado, está para ser entrevistado, está numa entrevista, porque faz parte da extensão do teu trabalho acompanhá-lo, até num momento como esse, né? Como preparar alguém para um momento desse? Bom, eu falo que tem clientes que já nascem preparados. Nós temos até uma cliente que é psicóloga, que é incrível, né? Ela nunca precisou, a gente faz porque é parte do trabalho, mas ela tem uma facilidade, ela chega num estúdio e ela se comunica muito bem. Mas existem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. Então, um caminho para essas pessoas, é óbvio, né? Sempre que a gente começa um trabalho com o cliente, a gente procura prepará-lo para quando ele for dar uma entrevista. Eu não posso pegar um cliente, começar um contrato e já jogar ele numa mídia. Principalmente quando a gente fala de rádio, TV, YouTube, que são canais que você utiliza muito o vídeo, o áudio, e às vezes a pessoa ela tem um conteúdo maravilhoso, mas ela não tem proximidade com aquela ferramenta, então ela fica insegura e trava. Então existem N caminhos, tem empresas maiores, você trabalha com o tal do media training, que é você preparar o teu porta-voz para falar com a empresa. Isso aí vem dos tempos dos milênios atrás. Hoje já é um pouco diferente, porque hoje, como a gente tem as redes sociais, e de novo elas aí, muitas pessoas já têm essa facilidade de se comunicar frente a uma câmera, frente a um estúdio de rádio. Então, isso facilita muito essa comunicação. Porém, a gente sempre orienta. Por exemplo, cada programa tem um formato, cada apresentador é de um jeito. Então, o teu programa é um formato de bate-papo. A gente está num talk show. Mas quando você vai dar entrevista, por exemplo, para o jornalismo, para um programa jornalístico, é totalmente diferente. E olha, é um gancho interessante aí, porque a gente percebe pessoas já com fama, né, com uma habitualidade de participação nas redes sociais, nas mídias, e que tem uma dificuldade muito grande para encerrar o assunto. É feita a pergunta, a pessoa começa a narrar, a conversar, a falar, e ela não fecha, ela não conclui. E aquilo se estende, aquilo fica longo, né? E ela não consegue são fechar. Essas coisas que a gente tem que orientar o cliente. Esse é um trabalho teu também. Tanto é que muitas vezes, dependendo do veículo, o produtor do programa nos envia uma espécie de um roteiro.
justamente porque ele tem um tempo, ele fala, olha, vai ser tanto tempo no ar, o programa... A gente sempre, quando é um programa de entrevistas, principalmente, a gente mostra o programa para o cliente, fala, ó, é esse o programa que você vai, porque muitas vezes ele não conhece. Essa cliente nossa, vou usá-la como a minha personagem aqui, que é psicóloga, ela está conosco já há muito tempo, já há quase 3 anos que nós atendemos ela lá na agência. Na época da pandemia, a gente fechou pauta para ela no Brasil inteiro. Ela chegou da entrevista para um programa de saúde do Nordeste. Então, ela não conhecia o programa, ela é de Campinas. E uma outra coisa referente ao teu trabalho, que também me ocorre, é assim, por que eu vou usar uma assessoria de imprensa, né? E aproveitando, você vem da reportagem, né? Você vem de uma vida de jornal, mas logo em seguida você migra para a assessoria de imprensa e nela está até hoje. E uma coisa que me assustei um pouquinho, positivamente até, porque a Armazém da Notícia, que é a sua empresa, já tem 8 anos. 10, 11 anos, vai estar fazendo 11 anos agora. Piorou. 11. 11 anos, 11 anos. E essa coisa voltando, de por que eu devo ter uma assessoria de imprensa? Eu, empresário, eu, profissional liberal. Tá. Bom, você fala uma coisa aí, antes que você responda, que é o meu gancho. Eu busquei o veículo, assessoria, né? Fui atrás disso. O cliente até então nem conhecia. É um trabalho tão valoroso, tão importante, que normalmente o cliente, ele não entende a dimensão disso e da importância de ter alguém cuidando. Isso acontece. Mas graças a Deus está mudando bastante, porque a gente nota uma mudança de comportamento até quando o cliente nos procura. Porque o trabalho de assessoria, na maioria das empresas, é mais por indicação. Eu me lembro que no começo, né, eu comecei a minha jornada saindo de um veículo impresso, que eu gostava muito, porque eu sempre gostei muito de escrever, mas eu sentia que eu queria algo mais. E aí eu acabei caindo na assessoria de imprensa. Mas meu primeiro cliente foi o Rodeio da Cidade, a antiga Festa do Peão, que foi a festa intermediária da Faici. Antes da Faici? Tinha a Faici lá no passado, aí acabou a Faici e a festa passou a se chamar Festa do Peão. Acho que quando estava no 2º ano, se não me engano, eu soube por intermédio de uma amiga que trabalhava num outro jornal aqui da cidade, que havia tido a coletiva do lançamento daquela edição e tal, e não tinha assessoria. Ela falou, por que você não vai lá? Aí eu fui lá, bati na porta do escritório, que era do presidente, falei com na época ela não era bem secretária, ela cuidava do financeiro, tal, deixei meu currículo, não tinha nem portfólio. E aí eles me chamaram para uma conversa, acabei fechando com eles e comecei o trabalho de assessoria. E aí você percebe que existe um movimento hoje de procura mesmo pelo trabalho do assessor. Porém, a gente entende que hoje a assessoria por si só, que é o que a gente chama de assessoria de imprensa, e eu denomino como relacionamento com a imprensa, porque se você for pensar vamos pensar na gramática, no português, assessoria de imprensa. Mas eu assessoro o cliente, não a imprensa. Então estaria errado. Então eu sempre, até se entrar no site do Armazém, que está bem desatualizado, precisamos mudar, esse serviço é relacionamento com a imprensa. Que é isso, a gente se relaciona com o jornalista. Muitas vezes eu colaboro com um colega de redação numa pauta dele que eu nem tenho o especialista. Isso já aconteceu muito. Eu estou precisando de um médico do sono. Eu não tenho, mas eu tenho uma colega que tem. Eu falo com ela, faço essa ponte e, quer dizer, intermedio essa relação. Você vai falar, mas você vai trabalhar de graça? Não é questão de trabalhar de graça, é questão de não deixar um colega na mão. Hoje, você tem um foco específico dentro do trabalho do Armazém da Notícia ou... Tenho. Na verdade, assim, o relacionamento com a imprensa é um dos pilares da assessoria de comunicação. Não é só isso, né? Exato. Hoje a gente trabalha, porque assim, nós somos jornalistas. O jornalista pode atuar em diferentes frentes. Você começou o programa falando, né, das redes sociais, do receio delas virem para... Eu já tive esse receio, como outros colegas nossos, da nossa geração, diferente da geração mais jovem, que já chegou nesse universo.
né? Tem gente que não tem nem televisão em casa, assiste YouTube, normal, né? Agora, hoje eu vejo diferente. As redes sociais, elas contribuem muito com o nosso trabalho, porque elas são um complemento do nosso trabalho. Eu, como assessora, como jornalista, não vou perder um cliente para uma pessoa que faz conteúdo para a rede social dele, porque são serviços distintos. É muito importante que ele tenha alguém. Eu acho maravilhoso quando tem, porque quando não tem, a gente percebe uma carência. Todo o material que a gente gera para ele fica ali parado. Então, eu, enquanto especialista, vamos supor que eu fosse especialista, eu tenho que catar esse material e eu tenho que compartilhá-lo com dezenas de canais. Se eu tiver grupos de WhatsApp, por exemplo, aqueles grupos que já existem, já compartilham conteúdo, vou usar. Se eu tiver grupos no Facebook, por exemplo, que falam desse assunto, eu vou compartilhar. Se eu tiver, sei lá, pessoas que gostam de receber meu conteúdo através do Instagram, eu vou compartilhar. Então, aquele conteúdo, ele vai se multiplicando. Então, mais pessoas vão... E às vezes é um conteúdo tão bacana, às vezes é uma informação tão relevante, né, que se você... Eu estava lendo o jornal aqui da rádio antes de entrar e eu vi que teve uma matéria que foi feita com uma psicóloga que está trazendo um serviço diferenciado para pessoas que têm, pelo que eu entendi, pelo que eu vinha pesquisando, que tem déficit de atenção, enfim. E eu achei muito bacana, porque eu estava atrás de um profissional desse. Não para mim, estava buscando para uma pessoa. E eu não sabia. Então, assim, se esse conteúdo replicar em outros canais, mais pessoas vão ter acesso a essa informação. Né? Esse é um fato que a rede social, com certeza, ajuda. Não tem lugar melhor, né? Não tem a gente sabe que tem para o bem, tem para o mal, e aí você tem que ter a dosagem. Mas o que você havia me perguntado, né, dos serviços. Hoje, na minha empresa, eu trabalho diferente do que... Eu sempre fui assim. Lá atrás, quando eu comecei, ninguém fazia assessoria de imprensa em Indaiatuba. Eu batia na porta de todo mundo, eu queria aprender como era, porque na faculdade a gente não aprende. Você tem um semestre de assessoria e continua assim até hoje. Não mudou. E aí eu batia na porta, eu quero aprender, quero saber como é, enfim, tive que aprender na raça. Aí fui fazer um monte de curso, entender, trocar experiência com outras pessoas. Então eu sempre estive à frente. E eu falo que eu meio que abri a porta para muitos outros que vieram depois, né? E fico feliz por isso. Só que você tem que ir se modificando, né? A pandemia acelerou um processo que aconteceria talvez daqui 10 anos. Então, hoje, a gente trabalha com um pool de serviços que envolve o jornalismo. Então, eu tenho cliente que eu faço assessoria, mas eu faço outros produtos. A gente tem uma cliente, por exemplo, que em janeiro vai lançar o podcast dela. Mas ela vai virar jornalista? Não. Ela vai falar para o nicho dela, o que é muito comum hoje. Aqui mesmo tem programas de especialistas que trazem profissionais que têm a ver com o universo deles para compartilhar sua experiência, sua vivência. Isso cada vez vai acontecer mais. Então, isso é um produto. Então, às vezes, o cliente, ele entra na agência pelo podcast e não pela assessoria. A assessoria ela é muito importante para gerar autoridade. Então, por exemplo, se a gente pensar em infoprodutor, o cara tá lá no digital, ele tem 410 mil seguidores e tal, mas ele não tem, ele no offline, a gente fala offline, mas quando eu digo offline é mídia de modo geral. Um canal no YouTube, que é um programa de entrevista, um podcast, mídia offline. Ninguém conhece ele. Então, assim, ele precisa trabalhar a autoridade dele fora do digital. Sim. Aí entra o relacionamento com a imprensa. Mas esse cara já tá com a gente, já tá bacana, tá rolando e tal. Aí ele fala, poxa, mas eu quero conversar com o meu público. Vamos começar a fazer um podcast. Nesse momento, aproveitando o gancho, o cliente começa o trabalho contigo. É necessário formar a personalidade desse cliente, dessa empresa, para que ele converse, né, através das mídias e utilize tanto a mídia impressa quanto a digital. Sim. Corretamente, porque de repente essa pessoa, essa empresa, esse profissional liberal, ele não sabe como se comportar com isso também. Ah, sim. Existem casos e casos, aquilo que eu falei, depende muito do perfil. Às vezes é uma pessoa que já tem uma comunicação muito bacana, principalmente quem está no digital, né, que são esses famosos infoprodutores. O que é o infoprodutor? Vou dar um exemplo até aqui de Indaiatuba. Tem uma artesã que tem o trabalho dela de artesã e eu a conheci num evento, nem sabia. E ela tem um curso que ela vende na internet. Então, ela é uma infoprodutora.
Mas tem muitos infoprodutores que já se comunicam muito bem através dos seus canais. Você tem infoprodutor que está no YouTube, que às vezes fala até melhor do que muito profissional aí de comunicação que está na área, sei lá, 20 anos, não é? A gente sabe que tem. Mas é óbvio que você vai aparar arestas dessa pessoa. Então, dependendo do cliente, você começa por esse caminho, para ele ir se familiarizando com esse universo de mídia, que é diferente da mídia Facebook, Instagram, YouTube, que é outro perfil. Então, ele vai começando a entender como é que funciona essa dinâmica. E, óbvio, você vai acompanhando a evolução dele. Tem pessoas que não vão evoluir, tem pessoas que não vão mudar, tem cliente que vai ser daquele jeito para sempre. Então, você começa a colocá-lo num nicho que tem a ver com ele. E pegando esse gancho teu, de um pequeno empresário, para uma grande empresa, uma multinacional com 5.000 funcionários na unidade de Indaiatuba, fora as demais no Brasil. É possível que essa empresa, como o pequeno, exista uma grande empresa que não precise de assessoria? Então, é que é diferente quando você fala... Porque você fala, olha, o senhor não precisa de assessoria, tanto para o já grande... fiz isso. Para o pequeno? Já fiz. Inclusive, já indiquei o serviço que ele precisava, que não tinha nada a ver com o que eu fazia. Então, pode ser que uma grande empresa não precise. Então, as grandes empresas, elas precisam, porque toda grande empresa tem o risco de sofrer uma crise. Então, elas precisam sempre ter uma equipe de gerenciamento de crise. É fundamental. O que acontece? Por mais que ela faça tudo certo, vamos supor, a empresa está fazendo tudo certinho, né? Um funcionário resolve se matar lá dentro. Tipo, era o horário dele de trabalhar, ele morre lá dentro. O que essa empresa faz? Aí ela vai sair atrás, desesperar. Óbvio que uma equipe de gerenciamento de crise não vai prever algo assim. Sim. Mas eles já vão estar, todos eles, trabalhando com aquela engrenagem e vão saber como resolver aquilo. Pelo menos de uma forma correta, de uma forma que não vou dizer não mancha a imagem da empresa, porque a empresa não tem culpa. O cara, às vezes, sei lá, brigou com a mulher, brigou com os filhos, sei lá, pode ter acontecido... Mas enfim, vai explodir, né? Sim, isso vai repercutir de forma negativa para a empresa. Então, sim, eu recomendo que essas empresas tenham. Mas não, eu não faço trabalho para esse tipo de empresa hoje. Já atendi indústrias, mas hoje não é mais o meu foco. O meu foco realmente é oferecer para o meu cliente ferramentas. O que eu chamo de ferramentas são serviços, como um deles é o relacionamento com a imprensa, o outro, como eu comentei, é o podcast. Ferramentas que permitam que ele alcance o objetivo dele. Então, por exemplo, um produto que a gente faz para um cliente, que inclusive a gente está finalizando, agora estamos na parte de revisão, que é um cliente também de assessoria. Esse cliente, ele tem alguns serviços com a gente. É um livro digital. A intenção dele é lançar o livro impresso o ano que vem. Mas, inicialmente, como é o primeiro livro dele, a gente está fazendo toda a produção editorial desse, que a gente chama de e-book, né? Que é um livro voltado para o público infantil. Porque ela é uma educadora financeira e ela fala com crianças. Quer dizer, com os pais, mas ensina crianças como lidar com dinheiro. Por isso que nasceu esse projeto. Então, esse é um outro produto que a gente trabalha. Você vai falar, mas o que você faz? Várias coisas. Desde escrever o conteúdo, que vai estar nesse material, que é um livro, até toda a parte da produção editorial, até a cadeia toda, até chegar na gráfica para impressão, no caso de um livro impresso. Né? Isso é um serviço que a assessoria pode fazer. E além desses profissionais, né, que você já citou assim, quem hoje você atende? Então, a gente tem clientes de segmentos diversos, né? Eu vou me limitar aos de Indaiatuba, que eu acho que é mais, assim, cria uma conexão. A gente trabalha já 2 anos com a Orquestra Sinfônica da cidade. Eu já fiz um trabalho para eles lá no comecinho do armazém, a gente atendeu a orquestra junto com uma agência daqui da cidade. Ela cuidava da parte visual e a gente cuidava do relacionamento com a imprensa. A gente faz também alguns trabalhos para PAI local, então quando eles têm alguns eventos pontuais, a gente faz o trabalho para eles. E eu atendo uma agência na produção de conteúdo de alguns clientes deles. Então, daqui também? Às vezes tem conteúdo, por exemplo, uma coisa que se usa muito, que a gente chama, é e-mail marketing, mas o nome bonito é newsletter, né? Sim. Então a gente produz o conteúdo, a agência faz todo o layout para esse cliente.
Eles têm um informativo interno, então a agência faz todo o layout, o projeto gráfico, o layout, a gente faz o conteúdo. Nós fizemos um trabalho há 2 anos, voltando, né, saindo um pouco da assessoria, indo mais para esse lado do conteúdo, nós fizemos um trabalho para a Associação dos Engenheiros, nós fizemos um livro para eles. Então, nós entrevistamos todos os ex-presidentes, que a intenção desse conteúdo desse produto era essa, eles precisavam de um jornalista para as entrevistas, então a gente construiu o conteúdo. E aí eu fui pesquisar aqui na cidade, história da associação e tal. E aí acabou que ficou bacana, porque a gente conseguiu contar um pouquinho do que era a associação, e daí entram os ex-presidentes e o atual, né, que aí o editorial foi do atual, eu não sei se ainda é o mesmo, porque esse projeto a gente fez em 2020. E aí tem a fala dele, mas foi bacana, porque todo mundo contou um pouquinho da história, que é a história da associação, desde que ela nasceu. Uhum. Então esse é um produto que o jornalista pode fazer. Então, assim, desmistificar essa ideia de que, eu ouço muito isso, a gente sabe que o número de veículos tradicionais diminuiu muito, mas existe muito campo para o jornalista atuar, muito. Eu dei alguns exemplos aqui. Tem conteúdo para blog, conteúdo para site que a pessoa pode fazer para uma empresa, a empresa está montando o site dela, precisa que alguém escreva o conteúdo que vai estar lá. Isso é trabalho de jornalista. E como que você vê hoje a necessidade desse indaiatubano de hoje, do empresário, né, indaiatubano, em que sentido você percebe que existe aí um ponto nevrálgico, que ele é carente? Olha, eu acho que, às vezes, o que eu sinto aqui, muito, é que as empresas não... Eu falo do meu segmento, tá? Não posso falar de outros. Mas elas têm uma certa resistência a contratar profissionais locais, que sou eu e N outros, né? Já passei por isso, de ver uma empresa contratar um profissional de fora assim, de uma agência de São Paulo, para fazer um trabalho que ele não conseguiu fazer e que eu executaria com maestria, né? Enfim, N serviço, estou falando de assessoria, de produção de conteúdo, de tudo. Então, dentro do meu universo, eu vejo que às vezes até, talvez por desconhecimento, esse empresário, esse empreendedor, poxa, mas será que essa pessoa, estou falando de mim, mas pode ser outra agência, outra pessoa, será que ela vai conseguir fazer esse trabalho? Porque ela mora aqui em Indaiatuba. Que contatos que essa pessoa tem, pensando na assessoria de empresa? Pois é. Que contato? Gente, esses dias eu fechei uma pauta para um cliente nosso, que é um médico, no EMAIS, que é do Estadão. A nossa educadora financeira, que é de Indaiatuba, inclusive, esses dias ela deu entrevista para o, como é que chama? UOL Economia. Ah, mas como você conseguiu? Contato. É um contato que eu tenho lá. E aí eu mandei uma sugestão, calhou de que ele... Também tem o universo, colabora, né? Calhou de que ele estava realmente pensando em construir aquela pauta e ele precisava de um especialista. Outra coisa que é uma dica que eu não dei para colegas que são assessores também, que é bacana de se pensar, é muito importante quando a gente vai ofertar um cliente nosso, lembrar que o jornalista que está do outro lado, para ele o que menos importa é o nosso cliente. Ele precisa de dados e de personagens, né? Que a gente fala personagem, que são as pessoas que realmente vivenciaram aquilo, que passaram por aquilo. Então, para os nossos colegas de profissão que trabalham com isso, isso é um problema na nossa área. Eles acham que, às vezes eu vejo umas mensagens, eles acham assim que o especialista dele é o, tipo, sei lá, o cara, sabe, top 5. E não é, porque tem tantos top 5 por aí, então... Chega para um jornalista com um conteúdo completo, né? Chega para o jornalista com, olha, tem um combo aqui para você. Foi assim que eu fechei o EMAIS. Eu levei para ela personagem, eu levei para ela pesquisa e eu levei para ela o especialista. A última coisa foi o especialista. Então, você colabora com o jornalista, que a gente sabe que não é fácil, quem trabalha em veículo grande, é uma loucura, é matar 1 ou 2 leões por dia, ainda mais nos dias de hoje, né? Enfim, nem vou entrar nesse mérito, porque está bem difícil. Nem fale. Mas, se você chega com um material mais completo, primeiro que a chance do teu cliente sair é muito maior. Segundo, que você está ajudando um colega, porque é um colega de profissão. De novo, hoje ele está lá no veículo, você está aqui na assessoria. Amanhã pode mudar, né? Amanhã, hoje pode mudar. Hoje mesmo, né? Hoje pode mudar. E eu contato contigo,
ele já está rodando aqui no rodapé da nossa conversa, dona Samanta. E acha você lá no Armazém da Notícia. Acha. Telefone... Tudo é pelo Instagram. Armazém da Notícia, tá lá. Lá tem todos os nossos contatos. É mais fácil de nos encontrar por lá. Até para ver um pouquinho do que a gente faz. Ali é o canal mais atualizado, mais do que o site, com certeza. Instagram. Instagram. Então, Samanta de Martino no Instagram. Não, Armazém da Notícia. Claro. Não, tem o meu também, mas o Tem meu o seu, mas o seu é o seu, né? É. Eu acho que aí é... Não, eu até coloco umas coisas Armazém da bacanas, Notícia. conteúdo e tal. Mas aí tem o do Armazém, que é mais completo, tem mais informações, né? Inclusive, agora, esse mês finalzinho de outubro, começo de novembro, a gente colocou no ar um podcast, não é do Armazém, é um produto nosso, que é um podcast, esse é podcast raiz, é só áudio, não tem imagem. É um podcast que vai falar com o público, vai falar sobre saúde e bem-estar para mulher 40+. Então, a ideia é trazer convidados que conversem com esse público, que tragam conteúdo para esse público. Isso é um projeto meu, que já tem alguns anos que eu queria colocar em prática. Fui estudar podcast, né? Aí veio pandemia, mudou tudo na vida da gente. E aí agora eu retomei e coloquei no ar. Então... aliás, é interessante, olha, uma sugestão aí, porque esse público a mais, 40 mais, 50... Isso. É um público que cresce vertiginosamente. Hoje eu vi que esse nosso público, né, ao qual me incluo, cresceu 5.000%. Não, e ativo, é um nas público redes sociais. mega ativo, né? Exatamente. Antigamente, eu lembro, quando eu tinha uns 8 anos, eu lembro que eu falava assim, nossa, o dia que eu tiver 40 anos eu vou estar velha. Eu pensava desse jeito. Porque era a visão que a gente tinha naquela época. Até para quem está nessa idade de 8, 10 anos, já mudou essa visão. 40 anos, tem gente tendo filhos com 40, 45, 50, Sim. né? A gente sabe que nem no caso da Ivete Sangalo, que houve um processo para ela que ela pudesse ter um filho agora. A gente sabe disso, a medicina ajudou. Mas tem mulheres na faixa de 40 e poucos anos tendo, quer dizer, começando uma história. Então, não tem mais essa de que, ai, tô velha. Não tá velha. Então, vamos cuidar da saúde, vamos fazer coisas que são boas, e cuidar da saúde não é ficar se matando numa academia só. Tem outras coisas. Nossa Senhora. E como é importante as outras coisas que fazem parte deste todo aqui, que somos nós, seres humanos. Sá, eu quero te agradecer e deixar uma coisa assim, procure a Samanta. Eu acho que a assessoria de imprensa é muito importante, pelo menos para conversar e entender como é que é esse trabalho. Né? Não feche essa questão, não acredite que você consegue fazer sozinho. Não seja limitante nesse sentido. E eu, mais uma vez, eu te agradeço. Quero registrar que você é uma grande amiga e das poucas pessoas que eu conheço, eu posso dizer que você é uma pessoa que está acima do bem e do mal. Que lindo! Eu nunca vi você levantando a voz, alterando alguma coisa, criticando, simplesmente por criticar. Você é uma alma muito boa e eu sou muito feliz em ser teu amigo. Sucesso para você, muito obrigado. Obrigada, eu agradeço o convite. Bom te ver. Bom mesmo, nossa, fazia muito tempo que a gente não se via, né? Muito tempo mesmo. Sucesso para você. Procure a Samanta. Ou o Armazém da Notícia. Isso. É o caminho, Armazém da Notícia, tá bom? Gente, obrigado. Até a próxima. Continua aqui com a gente na Rádio Jornal. Tem muita coisa boa que a gente prepara para você aí em casa com muito carinho, tá bom? Beijão. Obrigado, Sá. Eu que agradeço.